Meu nobre Raimundo Lira, meu grande senador pela Paraíba, Vossa Excelência me inspirou a ocupar a tribuna nesse instante. E, inicialmente, eu queria também, exemplo de Vossa Excelência, cumprimentar todos os radialistas do Brasil por esta data consagrada a essa tão importante profissão. E eu faço nas pessoas dos radialistas aqui da nossa Rádio Senado, tão bem conceituada e de grande audiência em nosso país. A todos os profissionais radialistas, os meus cumprimentos e reconhecimento pela importância desta atividade profissional. Mas, nobre presidente, a exemplo que falou Vossa Excelência, sobre tudo que se refere à reforma ou reformas que nós temos que passar e fazê-las neste país, partindo da reforma, sobretudo a reforma política e muitas outras, eu trago aqui o Jornal de Circulação Nacional de hoje, em que, em manchete, diz que os estados brasileiros pedem auxílio à União e propõem socorro ao BNDES. De outra parte, também diz respeito aos municípios do mesmo jornal. Municípios brasileiros no vermelho. Dois entes federados, municípios e estados, incluindo aqui em estados o próprio Distrito Federal. Ou seja, senhor presidente, eu queria me reportar sobre uma das mais profundas crises que nós vivemos, paralelamente à crise econômica, à crise social, à crise política e à crise moral. São crises profundas, mas eu considero uma delas, a crise do Estado, a mais significativa e a mais profunda. Um Estado brasileiro em que, rememorando as manifestações de 2013, junho de 2013, a gente pode fazer uma leitura daquelas pessoas que vieram, adentraram ou ocuparam o Parlamento Nacional, o Congresso, a Câmara e o Senado. E, no meu entendimento, senhor presidente, que leitura nós podemos tirar daquelas pessoas que adentraram ao Poder Legislativo? O que é que elas disseram? Na minha leitura, foi questionada a democracia representativa. E não há, senhoras e senhores senadores, meu nobre presidente Raimundo Lira, democracia sem parlamento. Não há democracia sem os representantes do povo. Não há democracia sem partidos políticos. E me parece que aquela população que aqui adentrou questionou a democracia representativa. De outra parte, senhor presidente, aquele pessoal, aquelas manifestações, aquelas pessoas, jovens, crianças, adolescentes, sem bandeira, sem líder, também foram à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal. E, na minha leitura, deixaram o seguinte recado de não satisfação, ou seja, a sociedade insatisfeita também com o nosso Poder Judiciário. Por fim, foram ao Planalto e fizeram uma manifestação de insatisfação com relação aos serviços públicos prestados pelo Estado brasileiro.
A insatisfação com relação à insegurança que predomina no nosso país. A insatisfação com relação aos serviços prestados na área da saúde pública, da educação pública, do saneamento, onde não existe a maior parte das cidades. Enfim, a insatisfação com relação ao Estado brasileiro. E nós vemos isso muito bem nas manchetes de jornais e revistas, todas as semanas, todos os dias. Os estados quebrados, os municípios numa situação falimentar, a própria União diante de uma triste realidade. Ou seja, o Estado brasileiro, no meu entendimento, agudiza. Aqui diz tudo. São 13 estados, estados como o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro, parcelando salário de servidores da segurança pública, da saúde, da educação. Enfim, é uma profunda crise que, no meu entendimento, é o seguinte: o Estado arrecada 100 e gasta 160, 170. Chegamos ao impasse que aí está diante de todos nós. E, no meu entendimento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é exatamente esta casa, o Senado, que se diz e é, de fato, de direito, constitucionalmente, a Casa da Federação, dos municípios, dos estados federados, da própria União. E pesa, no meu entendimento, sobre todos nós, a responsabilidade de reinventar o Estado brasileiro, de fazermos um profundo, aliás, as instituições, as universidades, esta própria casa já tem uma radiografia da situação do Estado brasileiro. Nós estamos vivendo, senhor presidente, no meu entendimento, uma profunda crise do Estado. O que fazer? O que fazer? Vossa Excelência ocupou a tribuna, me antecedendo e, por sinal, me inspirou a fazer esses registros, essas considerações que eu faço nesse instante. Há saída para tudo isso. Vossa Excelência falava da reforma política, fazendo considerações sobre financiamento de campanhas, falando sobre as coligações proporcionais, falando sobre o pluripartidarismo exagerado. O Brasil chegará a ter registrados 36 partidos políticos no sistema presidencialista. Eleições, Vossa Excelência falou também, em termos, no amanhã, eleições gerais, em todos os níveis, para vereadores, prefeitos, deputados estadual, federal, governadores, presidente da República, a cada 4 ou 5 anos, sem o Instituto da Reeleição. Ou seja, Vossa Excelência fez aqui uma série de considerações sobre a reforma política, que é um tema da mais alta relevância, junto a esse que eu considero a mais importante das reformas, que é a reforma do Estado brasileiro. Essa sim. Vi também, senhor presidente, eu trago aqui um tema que Vossa Excelência sempre fala aqui nesta casa, como paraibano, filho das áreas secas, do semiárido, dos sertões. Aqui, no jornal de hoje, jornal de circulação nacional, 5 anos de seca. 5 anos consecutivos de seca. E a imprensa nacional dizia, 15 dias atrás, que temos hoje no Brasil mais de 1.000 municípios com problemas seríssimos de abastecimento de água. Eu vi
com os meus olhos, senhor presidente, em 2014, São Paulo, capital, com problemas gravíssimos de abastecimento de água. E hoje não é só o Nordeste semiárido que vive o problema da falta, da escassez, da distribuição de água para o consumo humano, mas em todas as regiões do Brasil. Até na região norte, onde nós temos a ilha amazônica, com aquelas bacias, aqueles rios, aqueles manancial de água doce, que representa mais de 80% das reservas de água doce do Brasil. Enfim, é um problema. Isso diz respeito ao Estado brasileiro, um Estado que não se faz mais planejamento de nenhuma natureza, que vive da improvisação, do hoje e não do amanhã. Então fazemos, senhor presidente, planejamento mais nesse país. E quando se fala em 5 anos de seca no Nordeste, me faz lembrar o DENOX, com os seus 108 anos de existência, a Sudene, que eu vi nascer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e vi morrer, como Vossa Excelência também. É esse o Estado que nós temos que refazê-lo, que reconstruir. Há uma insatisfação coletiva com relação ao Estado que nós temos. O Estado brasileiro não atende mais às aspirações coletivas. E a gente vê muito isso nas manifestações. As eleições, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deste ano, qual foi o percentual daqueles que não compareceram às eleições para exercer o direito do voto, daqueles que foram à tribuna, à urna, e anulou o voto ou votou em branco? Isso aí é uma reação da própria sociedade e, do meu entendimento, merece dos cientistas políticos, dos estudiosos, uma análise profunda, até nós, sobretudo, nesta casa, para que façamos as reformas que a sociedade está a exigir. Então, senhor presidente, aproveitando o discurso de Vossa Excelência, a oportunidade que me trouxe essa tribuna para fazer essas colocações que eu acabo de fazê-las, esperando que esta casa, que se diz e é a Casa da Federação, ela se debruce sobre o Estado brasileiro de hoje, um Estado que não mais atende às aspirações do povo. E nós estamos, se não reinventarmos esse Estado, no meu entendimento, repito, nós estamos diante de um caos. Não sabemos o dia do amanhã. Quando, senhor presidente, a gente observa, lê jornais como este de hoje, o estado do Rio, Rio Grande do Sul, Minas e outros, isso é um efeito dominó, vai chegar na sua Paraíba, no meu Piauí, de faltar recursos para pagar aposentados e pensionistas, para pagar os servidores públicos, se nós não fizermos o nosso dever, a nossa obrigação, que é discutir, e não é uma tarefa do parlamento tão somente. O Brasil tem 3 deles, ou seja, o Estado brasileiro tem o executivo, nesta casa, o legislativo e o judiciário. E sei que não é um desses poderes, não é o executivo que vai apontar a saída. Os 3 poderes do Estado, no meu entendimento, têm que sentar numa mesa e buscar uma saída para o país. Ouvir a sociedade, suas instituições, enfim, ouvir a todos, porque o problema é de todos. Temos, hoje não, amanhã, não podemos esperar mais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Urge uma reforma urgente para o nosso país. Temos que buscar a saída para o Brasil.
e temos que fazer isso de mãos dadas. Temos que ver o amanhã, temos que buscar o entendimento, o diálogo, para que possamos construir uma saída política para os graves momentos que o Brasil vive hoje. Então, senhor presidente, era esse pronunciamento que eu queria fazer, esses registros, considerando as palavras que Vossa Excelência fez, me antecipando aqui nesta tribuna.